Olá pessoal, eu sou o professor Javes e vamos para mais uma videoaula, onde no dia de hoje a gente vai estar abordando radiciações com números decimais, tá bom? Pessoal, nessa videoaula a gente tem que prestar atenção que para resolver uma radiciação com números decimais, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba errando. Mas é bem simples de estar resolvendo, tá? Então, a dica é transforma o número decimal em fração, que aí você consegue resolver tranquilamente, tá? Sem cometer erros. Então, vamos ver como é que ficaria. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 0,04. Qual seria o nosso resultado? Pessoal, é bem simples, ó. Dentro da raiz, a gente vai transformar esse número decimal que a gente tem aqui em uma fração. Então, o termo que eu estou observando aqui é o 4, ó. É o termo que está aparecendo para a gente aí. Ele fica sendo o nosso numerador. E o denominador, como é que ficaria? O denominador, a princípio, você coloca 1. Analisamos aqui quantos algarismos a gente tem após a vírgula. Nesse caso, como são 2, a gente vai lá e coloca 2 zeros. Então, ó, vejam como é simples, 2 zeros. A gente obteve aí 100. Então, o nosso número decimal aí, 0,04, equivale a 4 sobre 100. Então, a gente tem aí a raiz quadrada de 4 sobre 100. Tá bom, pessoal? É a mesma coisa. Agora, a gente já sabe qual é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, se eu pegar aqui e dividir 2 por 10, a gente vai ter aí como resultado final 0,2. Então veja aí como é bem simples a gente está achando o resultado. Tá? Não precisa ter medo, porque a gente está trabalhando com números decimais. Então segue essa dica sempre, pessoal. Transforma em fração, que aí você consegue enxergar certinho como é que vai ficar o nosso resultado, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Se nós tivermos aqui 0,81, tá bom? 0,81. A gente pode ficar aí com o número que está aparecendo para a gente é 81. Ó. Então, 81. E o denominador vai ser o 1 e novamente 2 zeros, porque a gente tem dois algarismos após a vírgula, certo? Então, com isso, a gente vai obter aí a raiz quadrada de 81 é 9, sobre a raiz quadrada de 100, que é 10. Ou seja, a gente tem aí um resultado de 9 décimos, pessoal, ou simplesmente 0,9. Tá ok? Então, esse seria o resultado. Vamos para mais um exemplo aí, para a gente fixar bem essa ideia. Não restar nenhuma dúvida. Tá bom? Então, vamos lá. Imaginemos que agora a gente tem aí a raiz quadrada de 0,0049, tá bom? Então, 0,0049.
Como é que a gente vai representar isso dentro da raiz? Montando aqui a nossa raiz. Então, a gente vai ficar com 49 sobre o 1 e 1, 2, 3, 4 casas decimais. A gente coloca lá no nosso denominador 4 zeros. 2, 3, 4 zeros. Tá ok? Então vamos lá. Raiz quadrada de 49 a gente sabe que é 7. E a raiz quadrada de 10.000, pessoal, é 100. Então, ó, a raiz quadrada de 10.000 é 100, certo? Se a gente for dividir aí 7 por 100, né, isso daí, matematicamente falando, é 7 centésimos. Quando a gente divide 7 por 100, a gente obtém 0,07. E esse é o nosso resultado final. Tá bom, pessoal? Com esse exemplo, nós terminamos a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam lá no nosso canal e até a nossa próxima videoaula. Um abraço e até logo.